Mas antes, Antes a gente vai para os trânsitos vamos para da os semana. trânsitos. Semana passada foi uma semana muito louca, foi uma semana muito doida. Caiu montanha na Suíça, teve Virgínia separando, mas o que a gente vai falar mesmo, que eu acho que de fato é relevante aqui para a gente comentar hoje, neste domingo. Aliás, gente, se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve, pelo amor de Deus, ajuda a gente a crescer. Help me! Muito bem. Uma coisa muito importante para a gente falar, que teve super a ver, foi Taylor Swift. Eu gostei muito, entendeu? De saber que ela... Você sabe que eu admiro muito Taylor Swift. Não sou uma Swift, não posso me dizer Swift, porque afinal de contas eu assisto... se eu ouvir Taylor Swift, eu tô ouvindo no aleatório. Aparentemente, tô ouvindo errado, tá? Mas eu gosto de uma música ou outra dela, fato. Porém, eu admiro muito mais aquele 2644 dela, incrível, sensacional. A mulher é um gênio, entendeu? Inclusive, de dinheiro, de marketing, de tudo. E é uma pessoa boa, tá? Uma pessoa muito boa. Então... essa semana ela conseguiu comprar os direitos das músicas dela de volta. Bom, nos trânsitos da semana passada, a Virginia se divorciou e Taylor Swift terminou um ciclo muito importante que ela estava tentando comprar as demos dela desde 2019, né? Pra quem não sabe, Taylor Swift passou por um perrengue muito sinistro, porque as demos dela foram vendidas pro tal do Scooter Brown, que era uma pessoa que ela teve um racha Não foi só as demos, absurdos. né, Fernanda? Foi. Ela teve o direito de ter de volta as músicas que ela gravou, Os álbuns. os álbuns todos. Ela tinha 6 álbuns. Exatamente. E esse é o aí ponto. aconteceu de que ela perdeu, ela tinha numa gravadora. Aí o cara, o dono da gravadora, que era dono dos negócios dela, vendeu para uma outra pessoa que vendeu para uma outra pessoa. Então ela perdeu completamente os direitos dos álbuns dela. Então por isso que rolou a questão da Eras Tour toda, né? Porque ela meio que resolveu regravar as músicas. Então aquilo que ela regravasse, os álbuns novos, de regravação dos antigos que saíam, eles eram álbuns que aí sim ela tinha direitos, entendeu? Porque ela, em algum momento ela saiu da gravadora, enfim. Então, só pra vocês entenderem, imagina você é um músico, chegou no auge da sua carreira e aí você perdeu os direitos, não foi igual o Justin Bieber que vendeu porque tava com problemas, não. A Taylor, ela tem os direitos da música, mas ela não tinha os direitos da música gravada. Tanto Exato, que foi por do isso álbum. que ela conseguiu regravar novamente, porque ela Exato. tinha um direito criativo, mas ela não tinha o direito pela música produzida, gravada Ou seja, naquela eram os gravadora. álbuns dela que ela tinha Exatamente. perdido. Então, a galera, inclusive as Swifties, começaram a se sentir mal de ouvir Taylor Swift, ouvir as músicas dela antigas, porque elas estavam dando dinheiro, na verdade, quando você vai no Spotify, quem ganha, né, em cima daquilo ali... Não que a Taylor Swift não ganhasse, mas ela ganhava menos, bem menos, porque quem estava ganhando era uma outra pessoa que, enfim, tinha garfado ela. Então, inclusive, a grande comemoração essa semana foi, finalmente, agora posso ouvir Reputation, porque foi um álbum que ela ainda não tinha regravado, sem culpa. Né? Ou seja, voltou aqueles álbuns de novo. Aí, o que é maravilhoso, que eu falo que é uma crise correta, é porque passou uma crise dessa terrível, só que ela, no final das contas, saiu da crise mais forte, mais famosa, mais, entendeu? Mais sensacional, mais tudo. Mas, assim, o que a gente achou interessante para trazer para vocês sobre essa questão no trânsito é que a gente teve Vênus aqui na porta 42, a porta 42 é uma porta de finalizações, e o paralelo interessante é que aconteceram duas finalizações com pessoas famosas nessa semana passada, né? Aconteceu a finalização do relacionamento da Virgínia, que ela realmente assinou os papéis de divórcio e anunciou o divórcio exatamente no momento que o 42 estava entrando ali no trânsito, que a Virgínia falou isso no dia 27, né, de maio. Então, logo que isso aconteceu, a gente já teve a entrada aqui no 42, Vênus no 42.1. E aí, a Taylor Swift, no dia 29, anuncia a recompra dos álbuns, dia 30? Então, dia 30, ela anuncia a recompra dos álbuns dela também com esse trânsito no 42. E no caso da Taylor Swift ainda é mais interessante, porque o momento em que toda essa questão dela começou, os nodos estavam no 53, entendeu? Então a gente foi dar uma olhada lá em junho de 2019, eu vou até mostrar aqui pra vocês, junho de 2019, ó. E aí foi ali por volta do dia 30 também, de junho.
os nodos estavam aqui no 53, 54. Então, é bem interessante a gente ver esses paralelos acontecendo e ainda que seja um trânsito de Vênus, né, a gente começa a entender que todas essas quebras, né, e essas finalizações aconteceram em áreas que estão ligadas aos valores, tanto os valores da Taylor com relação àquilo que ela considera importante para ela, as músicas dela, aquilo que ela produziu, quanto para Virgínia, que foi uma questão de relacionamento. Então, aí, para as pessoas que estão especulando que a Virgínia está fazendo isso porque ela está querendo passar a perna nas. Eu acho que não, entendeu? Vendo o que está rolando aqui no trânsito atual, eu acho que realmente é um ciclo que terminou, mas que ela tá mascarando muito bem todos os problemas de relacionamento, porque, querendo ou não, ela também é outra que muito provavelmente tem o 2644, né? Então, Mas eu acho que, assim, não é uma questão de... Eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe, Fernanda? Existir da parte dela Cara, Marta, mas alguma... assim, eu acho que é muito emblemático, ainda mais porque tá em Vênus, tá? Ainda mais porque tá em Vênus, o término de um relacionamento quando isso tá acontecendo dentro da porta 42. Então, mas uma coisa não anula a outra, porque o lance é o seguinte, o que as pessoas estão especulando? Que duas coisas estão acontecendo por conta desse divórcio. Uma para tirar a narrativa do... Tipo assim, hoje em dia, isso é uma coisa que em relações públicas é muito comum. Se alguém está falando mal, né, e as buscas, os nomes, as palavras-chave do seu nome está envolvida com um assunto ruim, você ventila um assunto mais bombástico para que novas buscas Os- deem uma recaiam sobre o seu camuflada, nome, sim. entendeu? Então, quando a pessoa vai buscar, antigamente você buscava o nome da Virgínia no Google, você ia achar a CPI das Bets. Agora, você procura o nome da Virgínia, vai aparecer Virgínia pede divórcio, família feliz, acabou, arruinada e tal. Então, querendo ou não, essa narrativa de traição que tá rolando, né, que o fulano traiu, coloca ela como vítima. Então, é muito, digamos assim, conveniente, entendeu? Mas eu acredito que por isso que eu falo que não tem muito controle na vida, o fato disso estar acontecendo exatamente nessa semana, na minha visão, não é uma coincidência, é o programa funcionando. Então, para mim, uma coisa não anula a outra. É só porque, digamos assim, se estava tendo problemas no casamento, poderia ter estourado o divórcio em qualquer semana. Por que nessa semana? E não na próxima, e não na anterior, entendeu? E não exatamente na hora que a coisa É. tava saindo, né? Eu acho Uhum. que são esses pontos que são interessantes da gente olhar. Agora, falando dos trânsitos dessa semana atual, agora que a gente tá começando, a primeira coisa que a gente nota, a gente já falou isso no vídeo anterior, que é a presença do 35, 36 aqui. Então, emocionais, não emocionais, na verdade, segurem a peruca aí, porque a gente, de fato, tem todo aquele lance de amplificação, às vezes coisas que estavam adormecidas em vocês, vocês não sentiam, das emocionais que não são amplificação de outras pessoas, vocês vão comunicar esses sentimentos. Quem é emocional vai ter a chance de comunicar determinados sentimentos aí, colocar determinadas coisas para fora, conversar sobre aquilo que está sentindo, porque às vezes quando o plexo solar ele está isolado aqui, isso não é uma coisa que acontece. E aí, quando o progresso ele entra aqui, algumas coisas, algumas crises que vocês estão passando podem finalmente serem resolvidas, né? Então, essa vai ser uma semana que algumas coisas vão se resolver por conta da presença desse trânsito. Pode ser que se resolva e aí alguma coisa conclua. Ou pode ser que algo novo realmente surja, né? Porque logo depois a gente vai ter essa mudança aqui de Vênus para a porta 3. Então, quando a gente muda para amanhã, por exemplo, a gente já vai ter uma mudança de Sol. Não, a gente já teve uma mudança de Sol, né? Esse canal aqui ele está sendo formado porque a gente está com 35,5 no trânsito, então o Sol está na porta 35 do progresso, e aí ele acaba formando esse canal com o nodo. Antes esse canal estava sendo formado porque Mercúrio entrou aqui primeiro
né? Uhum. Então, agora a gente tá numa semana de progressos e hábitos, né? E rotinas. Então, muitas coisas relacionadas ao questionamento das suas rotinas. Será que você tá tendo uma rotina que é saudável, é adequada para você? Será que isso não precisa ter uma alteração, ter uma mudança, ter um progresso? O que é que precisa acabar? Então, hoje, muitas reflexões a respeito daquilo que precisa acabar vão acabar surgindo, para que amanhã a gente tenha, de fato, uma visão de uma mutação daquilo que precisa ser diferente. E aí, assim, de hoje para amanhã, a gente tem a saída de Júpiter da porta 12 para a porta 15. Então, Júpiter sai, Júpiter aqui está transitando por Gêmeos, né? E aí ele entra nos últimos graus de Gêmeos para ir para Câncer. Enquanto ele está nas linhas 1 e 2, ele ainda está em Gêmeos, né? A última porta, a porta dos extremos. E aí depois ele segue para Câncer. O que acontece aqui? A gente tem a expansão de determinadas coisas extremas. Júpiter ainda fala sobre a lei e proteção, então vai ser um trânsito que vai dar uma chacoalhada nas coisas, aquilo que precisa mudar nas suas rotinas, aquilo que precisa ser transformado dentro dos seus padrões fixos, aí vão ser coisas que vão ser questionadas no momento que Júpiter entra na porta 15. E aí, por conta disso, nessa semana completa, a gente vai ter o canal 515, que é o canal do ritmo fixo, e trazendo aí uma nova estrutura, um novo padrão, que, assim, às vezes esse vai ser um padrão, se você não tem esse canal, esse vai ser um padrão que vai durar só essa semana, entendeu? Então não pira se, assim, nessa semana você se tornar uma clean girl aesthetic, entendeu? Que consegue fazer todas as suas coisas, consegue fazer sua rotina de skincare, consegue fazer todas as coisas que você acha que você consegue fazer, pra chegar na semana que vem e tudo cair por água abaixo, porque você só fica com os extremos, entendeu? Então, lembra que a influência do trânsito não é necessariamente você. A gente vai viver isso porque a gente está sendo condicionado, beleza? Mas não necessariamente isso vai durar e você não tem que se culpar porque isso não está durando, entendeu? Nas outras semanas. Para quem é sacral, esse trânsito talvez tenha menos impacto do que para quem é não sacral e principalmente para quem tem o 5, né? Para quem tem o 15 e não tem o 5, ou tem o 5 e não tem o 15, talvez algumas mudanças aí aconteçam dentro do teu processo de uma forma geral. Lembrando que o 515 é um canal muito tranquilo em termos de cadência. Tipo, essa aqui é uma energia sacral, que ela é uma energia sacral cadenciada. É sobre ritmo, é sobre fazer as coisas dentro do fluxo natural da vida, sobre estar em flow. Então, quem espera uma energia sacral de bora fazer acontecer, essa daqui não é essa energia, entendeu? É uma energia de quem acredita sempre alcança, devagar se vai ao longe, É por isso que eu sou uma consistência pessoa todos tão os calma. dias. Você é super calma com esse Sol no 36 e essa Terra no conflito. Assim, é uma calma que a gente encontra Não, mas todos ó, os enquanto eu dou uma dias. temperatura de pressão, eu sou uma pessoa calma. O problema é quando Claro, eu falo com as outras pessoas. só não pode ter um O problema é a emocional do socialização. Por ladinho. isso que eu sou uma pessoa eremita, entendeu? Porque quieta na Hum, minha. por isso que você eremita. E aí, o que acontece? À medida que a semana. Então, durante essa semana, a gente vai ter essa pressão, todo mundo aí tá com essa energia de gerador promotor, de gerador manifestante, porque, querendo ou não, a gente tem um canal manifestador no trânsito e a gente tem um canal gerador também. Então, isso acaba muito presente aí durante a semana. Depois disso, em termos de canais formados pela Lua, a gente não vai ter muitas mudanças aí nesse sentido, sabe? A gente só vai ter um canal formado pela Lua no trânsito inteiro, que só vai acontecer no próximo
domingo, no próximo sábado, quando a Lua entrar aqui no 44 e o Sol e a Terra mudarem para o 45,26, né? E aí a gente vai ter o canal da entrega formado aqui e vai ser um trânsito bem breve, porque a gente tá falando de um canal formado pela Lua. Então, ele começa ali à tarde, vai até à noite. E aí, esse canal é um canal que dá a possibilidade de transmissão de informação. Esse daqui é um canal que tanto Virgínia quanto Taylor Swift. A Virgínia a gente não sabe porque o 26 dela, se estiver, está na Lua, mas a gente acredita muito, porque a quantidade de produto e coisa que essa mulher vende. É um jeito. Ela tem cara de ter o canal completo, na minha humilde opinião. Sim. Mas a gente nunca Fernanda não sabe, gosta nunca porque. de chutar nessas coisas, porque ela leva muito a sério, né, saber o horário exato, até porque design humano, por isso que a gente fala, tem que olhar sua certidão de nascimento para você fazer gráfico seu ou gráfico de outra pessoa, é bom olhar, porque às vezes a pessoa acha, mas não confie nas mães. As mães, elas estavam, gente, a mãe passou por horas, às vezes, de trabalho de parto, ela tá confusa, ela tem uma distorção completamente aleatória do que realmente aconteceu. Não, a realidade, não confie nas mães, olha a certidão de nascimento, entendeu? Porque vai dar o horário certo. Agora, o problema no caso da Virgínia, e a gente nunca trouxe o gráfico dela, vocês vivem pedindo, mas a gente nunca trouxe, porque a lua dela tá no 26. Se a lua tivesse no 44, eu ia dizer, foda-se, porque o 26 é muito presente, assim, nela, entendeu? Um pouco na sombra, um pouco na sombra. Mas é muito clássico. Você entende o que é a porta 26 no design humano? Você olha o conteúdo da Virgínia, olha ela vendendo o tempo todo, essa facilidade toda. Parece que ela tem um 26, porém, não tem como dizer. Eu tenho uma amiga que ela vende pra caramba também, loucamente, só que ela só tem um 44, ela não tem um 26. Então, você fala às vezes isso, né, Fernanda? Que às vezes a pessoa tá procurando outra porta. Ela tá procurando outra porta, pode ser que seja um aspecto assim. Agora, o fato da Virgínia ser movida pelo 26, né? Também é uma coisa que casa com o comportamento dela de uma forma geral. Só que não temos como saber, Não temos porque vai depender do horário do dia dela lá, e aí, enfim. É muito por conta disso. Agora, finalizando aqui a questão dos trânsitos, a maior mudança que a gente vai ter durante essa semana vai ser realmente a saída de Júpiter. Então, aquilo que antes a gente estava expandindo em termos de comunicação individual, com cautela, um processo mais artístico, agora a gente está falando de extremos, entendeu? E aí, essa é uma porta que eu acho interessante, porque a lei aqui se torna realmente permitir que o seu corpo vá fazer aquilo que às vezes não tá muito claro, né? Às vezes parece louco, às vezes parece que muda muita coisa. Então, essas semanas em que Júpiter entra no 15, talvez vocês saiam muito da rotina padrão de vocês, entendeu? E acabe acontecendo coisas que não eram esperadas exatamente nesse período. E eu acho que, assim, além disso, movimento de Vênus aqui, a gente tem a saída do 42, entrada no 3, para as pessoas que têm o 60, pode acontecer uma mutação, entendeu? Alguma transformação aí de um padrão, e aí isso junta com o 15. Então, essa semana vai gerar muitas transformações de padrões, né, nesse sentido. A gente tem um movimento de Mercúrio muito rápido aqui, que Mercúrio estava no 35, aí depois passa para o 45, depois vai pro 12, e aí as pessoas que têm o 22, elas não vão ficar assim muito órfãs do canal, porque ele volta, né? Para depois Mercúrio ali logo no domingo da semana que vem, ele já volta aqui pro 15. Então ele vai fazer esse movimento nessas portas da garganta. E, enfim, trazendo essa ênfase na comunicação. Quando a gente olha para o movimento de Marte, Marte sai da porta, ele está atualmente na porta 4, que é a porta da formulação, da loucura juvenil. Quando a gente fala de Marte, a gente fala de imaturidade, então imaturidade na hora de formular questões e respostas para as questões do futuro. A gente pode ver muita gente quando olhando para o futuro de uma forma imatura. Eu acho que toda essa discussão agora com AI, assim, e
principalmente com o lançamento desse novo AI que faz imagens muito realistas. Eu acabei caindo também no vídeo do canguru. Você caiu no vídeo do Ó, o canguru? canguru Com a segurando. passagenzinha. Ai, muito fofo aquilo. Aquilo Não, mas eu dele. imaginei Você que imagina. Tipo fosse, assim, que eu fosse nem AI. pensei. Tipo, o mundo tá tão maluco que eu vi o vídeo, nem passou pela minha cabeça que aquilo dele pudesse ser mentira ou verdade. Tipo assim, eu olhei e falei, é um canguru, uma pessoa. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Mas beleza. Eu não questionei, também não mandei Não, pra eu no ninguém. primeiro momento eu achei fofo, Mas. entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, que fofinho, ele todo ali, tudo com a passagemzinha dele. Mas eu falei, cara, será que isso é AI? Aí eu fui nos comentários, tinha várias pessoas falando que era AI e tal. Eu Eu não ainda cheguei a fiquei na olhar nos dúvida. comentários. Eu ainda fiquei na dúvida, porque eu falei, realmente tá muito real. Tá muito real. E aí a gente, todas essas especulações agora que estão surgindo, né, de, cara, o que que vai acontecer? Porque se os vídeos estão nesse nível de realismo, o que que vai acontecer com a indústria do cinema? O que que vai acontecer com a indústria de produção de conteúdo? O que que vai acontecer com a indústria de qualquer coisa? Daqui a pouco você não vai ter realmente condição de acreditar em absolutamente nada, porque podem pegar a tua imagem, fazer um vídeo mega realista, dizerem que você falou alguma coisa e você não tem condição, às vezes, de negar ou de, enfim, vai ficar tudo um disse não me disse e realmente, eu acho que esse tema de maturidade com relação ao que vai acontecer no futuro, tem muita gente que tá pintando como o fim dos tempos, né? E tem muita gente que tá tomando a coisa de uma forma muito leve. É dia 5 E que ele eu vai pra acho lá? que. Não, não, isso daqui já tá acontecendo. Desde a semana passada, a gente já tem essa energia, tá vendo? Então, eu acho que é um fato. Depois Marte vai pro 29 e aí a gente vai ter imaturidade nos nossos compromissos, né? Que eu acho divertido. Imaturidade nos compromissos. Então, assim, se você tem. Isso já acontece mais pro final da semana lá pro sábado. Então, leve em consideração aí que não é um momento muito bom de se comprometer e falar, yes, vamos dizer sim para as ofertas. Meus emocionais de plantão aí, que às vezes pulam na onda. Respira, espera o outro dia, entendeu? Algumas coisas às vezes vão acontecer quando elas tiverem que acontecer. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem sobre isso. Então, em termos de mudança, assim, dos trânsitos dessa semana, eu acho que esses são os principais pontos, né? A gente não vai ter nenhuma alteração aí nos planetas maiores. Urano continua na porta 8. Muito, embora ele tá lá no Saturno, finalzinho, né, dela. ele tá praticamente para entrar em Gêmeos, mas o que que ocorre? Esse é um movimento que só vai acontecer um mês, então ainda falta muito tempo para esse movimento aqui acontecer. Mesma coisa com os nodos. A gente está se aproximando, na real, da mudança dos nodos, né? Eu acho que falta um mês ainda, mas a gente está se aproximando aí a mudança. E aí a gente vai entrar com os nodos na opressão. Vai ser, né? Vamos ver o que é que vai ser esse filme aí. Pelo menos. Ele entrou em Touro pela primeira vez em 15 de maio de 2018, gente. Olha que loucura. Vai ser. Foi realmente uma revolução aí. Teve uma galera que tava fazendo uns vídeos no TikTok que os taurinos passaram por uma revolução de 2018 pra cá. E realmente, assim, Urano Eu pegou a passei. minha vida Eu passei. e falou assim. Exatamente nessa Exatamente época ali. nessa época. A Marta tem Nossa, ascendente em Touro. nossa, exato. Quando eu vi isso, eu falei, eu acho que. E entrou no meu nodo. Eu acho que isso é muito real, assim, Gente, porque ó, a minha só pra vida vocês terem uma chacoalhou. noção, só pra vocês terem uma noção rápida aqui. Olha, abençoe os 2000? geminianos, porque se a gente passou por isso, eu não sei o que vai acontecer com vocês, que vocês estão animados. Muito Então, doido. enfim, realmente, Urano dá uma chacoalhada aí
no gráfico corporal da gente. Mas eu acho que é isso, gente. Esses foram os trânsitos da semana. Se você Yes. gostou desse vídeo, já dá um like aqui, entendeu? Se inscreve no canal. E se você quiser saber mais sobre trânsitos nessa vida, a gente tem uma aula lá no curso Vivendo Seu Design que você pode comprar, é baratinho. Você pode comprar a aula avulsa ou você pode fazer parte do curso. Se você é aluno do curso, assiste essa aula, porque aí você vai entender como que você faz para interpretar os trânsitos para você na vida, no universo e tudo mais.